até hoje. Um jornal de 1925 publicou como eles achavam que 2025 seria. Eles achavam que um dia normal de trabalho ou escola duraria só 4 horas, porque eles achavam que a eletricidade deixaria as pessoas mais produtivas. Também previram que todo mundo seria lindo e achavam que os concursos de beleza seriam extintos, porque seria difícil escolher ganhadores se todo mundo fosse bonito. Esse eles erraram feio. A expectativa de vida, de acordo com eles, seria 300 anos, pela evolução da medicina. Quem iria querer viver 300 anos? Também achavam que as mulheres pintariam os dentes de preto e raspariam a cabeça. E a única coisa que eles acertaram é que os Estados Unidos teriam uma população de 300 milhões de pessoas. E é mais ou menos o que eles têm hoje. Pessoas com condições médicas vêm no mundo. Primeiro, o astigmatismo. Ele acontece quando a parte da frente do olho tem um formato irregular, fazendo a luz não focar direito, e por isso a visão fica embaçada e torta, e os feixes de luz ficam alongados. Já o daltonismo é genético, e acontece quando os olhos têm dificuldade de diferenciar algumas cores, normalmente o verde e o vermelho. Mas em alguns casos raros tem o daltonismo total, que é quando a pessoa enxerga em preto e branco. Dislexia. Dentre outras coisas, ela é uma dificuldade de entender palavras escritas, mesmo sem problemas de visão ou inteligência. E isso faz com que ler um texto seja uma tarefa muito difícil. E por fim, é assim que pessoas com menos de 1,60 veem o mundo. Eu posso confirmar. Não atualize o seu iPhone antes de ver esse vídeo. Nos últimos dias, várias pessoas que atualizaram o iPhone delas para a nova versão do iOS disseram que ele trouxe de volta para a galeria algumas fotos que elas já tinham apagado. Isso pode dar uma merda. E essas fotos não são fotos que eles apagaram faz 2 dias. A pessoa que fez esse post, por exemplo, disse que várias fotos sensíveis que ele apagou em 2021 voltaram para a galeria dele depois de atualizar o celular. E ele não foi o único. Essa pessoa recebeu de volta 4 fotos que ele deletou em 2010 na galeria. Mas pra mim o pior é esse aqui. Essa pessoa deletou tudo do iPad dela usando as instruções da Apple, antes de vender esse iPad pra um amigo. E esse amigo ligou pra ele falando que todas as fotos do iPad tinham reaparecido magicamente depois da atualização. 300 fotos de 2017, incluindo fotos íntimas. Então se você tem algum familiar que tem algum celular antigo seu, liga pra ele. Como chegar até os 100 anos de idade? Se você perguntar isso pra um médico, ele vai te falar pra comer bem, não fumar, fazer exercício e ter uma vida saudável. Mas o que as pessoas que realmente chegaram nessa idade dizem que elas fizeram? A Emma Marano, que chegou aos 117 anos de idade, diz que o segredo dela foi ter ficado solteira e ter comido bastante ovo cru e bolacha todos os dias. Quando Elizabeth Sullivan chegou aos 104 anos, perguntaram qual era o segredo dela. E a resposta foi: eu tomo 3 latas de refrigerante por dia. Os médicos obviamente falaram que ela não poderia fazer isso, e aí ela disse que todos eles morreram antes dela. O homem mais velho do mundo atualmente tem 111 anos de idade, e ele disse que o segredo dele foi sorte e comer bastante peixe com batata frita. A Susannah Jones, que chegou aos 116 anos de idade, disse que o segredo dela era comer 3 bacons todo dia de manhã. Eu não acho que isso ajude, não. Não tô falando pra vocês seguirem nenhum desses conselhos, tá? Eu só achei interessante. O que realmente acontece se você ficar preso em areia movediça? Se você sem querer pisar em areia movediça, o seu corpo vai ficar preso e você vai começar a afundar. O grande problema é que se você começar a se desesperar e se debater, você não vai conseguir sair. Mas esse método é completamente infalível. Se você estiver preso em areia movediça, incline o seu corpo pra trás e comece a mexer o seu quadril como se você estivesse rebolando. Isso vai libertar suas pernas e você vai conseguir sair. E sim, esse também era o meu maior medo quando eu era criança. Mas apesar da areia movediça existir na vida real, você provavelmente não vai ficar com o corpo inteiro preso nela. E nem vai se afogar, nem morrer por causa de areia movediça. Sim, a Dora Aventureira mentiu pra você. Como escapar de areia movediça? Apesar de ser bem comum nos filmes, é praticamente impossível que você se afogue em areia movediça, porque ela é mais densa que o corpo humano. Por isso, ela não vai te puxar 100% pra baixo. As suas pernas vão ficar presas, mas o ar dos seus pulmões vai manter a parte de cima do seu corpo livre. Pra liberar a parte de baixo do seu corpo, começa a mexer uma das suas pernas em um movimento circular. Isso vai criar pequenos bolsões de ar que vão começar a amolecer a areia. E criando esse espaço pra se mexer, você vai conseguir tirar a primeira perna. Agora, ajoelha com a perna livre pra distribuir o seu peso. E depois, repita o mesmo movimento circular com a perna que ainda tá presa, liberando ela. E parabéns, você sobreviveu à areia movediça.
Esse aqui é um truque psicológico pra descobrir exatamente o que seus amigos pensam de você. Mas cuidado porque isso pode arruinar algumas amizades. Manda uma mensagem perguntando pra esse amigo, se eu fosse uma cor, qual cor eu seria? E esse aqui é o resultado das respostas. Se disserem amarelo, eles acham que você é uma pessoa legal que tem uma personalidade agitada e feliz, meio que a alma da festa. Se disserem vermelho, eles podem achar que você é um pouco manipulador ou atraente. Se disserem azul, essa pessoa te vê como sendo muito espontâneo e valoriza muito a amizade de vocês. Se disserem rosa, é porque acham que você ou é bonito ou tem uma personalidade muito legal, mas que talvez você não seja a pessoa mais inteligente do mundo. Se a resposta for roxo, essa pessoa sente que pode confiar em você e pedir ajuda ou conselho sempre que precisar. Se a resposta for preta, essa pessoa pode sentir que tem uma conexão maior com você do que com outras pessoas. Se disserem verde, pode ser que essa pessoa te veja como uma pessoa livre e que não pensa muito antes de agir. De um jeito bom, tá? Se a resposta for branco, ele pode te ver como sendo um porto seguro ou uma pessoa um pouco entediante. Não esquece de me seguir pra mais. Como sempre ganhar em jogos famosos. Pra ganhar em Monopoly, priorize sempre as propriedades vermelhas e laranjas, porque elas ficam mais próximas da cadeia. Além disso, a pessoa que mais ganha dinheiro no jogo costuma sempre ser o dono das ferrovias, então foca nelas. No Pac-Man, a parte de baixo costuma ser a mais difícil de limpar, mas existe um ponto seguro no mapa, onde você consegue parar com segurança pra fazer algumas pausas. Pra ganhar no Wordle, sempre comece com a palavra raios e depois donuts, porque elas eliminam as vogais e consoantes mais comuns logo no começo. E existe uma técnica infalível pra sempre ganhar em pedra, papel, tesoura. Quando você for chamar a pessoa pra jogar, disfarçadamente levante 2 dedos. Inconscientemente, isso vai fazer a pessoa escolher tesoura na primeira jogada. E aí, escolhendo pedra, você aumenta muito as suas chances de ganhar. Na próxima rodada, celebre com as suas mãos fechadas. E isso inconscientemente vai fazer a pessoa escolher pedra. E aí, jogando papel na segunda rodada, você vai ganhar o jogo. Como sempre ganhar no Uno? Nunca jogue mais 2 ou mais 4 no começo da partida, porque é bem provável que as outras pessoas também tenham essas cartas e façam você comprar várias. Se um jogador tiver com só 2 cartas, converse com ele sobre um assunto muito interessante. Assim, quando for a vez dele, ele vai estar distraído e vai esquecer de falar Uno. Se você tiver com 2 cartas e uma delas for pra trocar de cor, nunca escolha a cor da sua última carta, porque assim as pessoas vão fazer de tudo pra não chegar nessa cor. Por fim, se você tiver um mais 4, sempre guarde ela pro final. Ao ver que você só tem uma carta, as pessoas vão começar a jogar mais 2 loucamente pra fazer você perder. E o mais 4 vai te proteger disso. Você vai perder todos os seus amigos, mas vai ganhar a partida. Como seria sua infância nas piores épocas? Na Idade Média não existia o conceito de infância, então você seria tratado como um mini adulto. Por isso, trabalharia o dia todo e teria responsabilidades. Mas tem piores. Na Grécia Antiga, os recém-nascidos eram isolados por 5 dias pra ver se sobreviviam. E se sim, eram os que mereciam ser criados. Em Esparta, você teria sido recrutado aos 7 anos pra treinamentos militares intensos que iam até os 20 anos de idade. Também aos 7 anos, no Império Azteca, você seria colocado em uma escola pública, onde os castigos por se comportar mal eram bem intensos, como por exemplo inalar fumaça de pimenta. Na pré-história, você teria ido caçar com seu pai e depois participaria do cozimento dos animais. Desde os 4 anos, você ajudaria em tarefas como cuidar dos animais, coletar frutas e buscar lenha. Já durante a Primeira Guerra Mundial, as crianças trabalhavam em fábricas desde os 6 anos para suprir a falta de adultos em casa. E você aí chateado porque perdeu mais uma no Fortnite. Como seu corpo realmente funciona? É assim que um machucado se cura durante 30 dias, plaquetas estancam o sangramento, fibroblastos produzem colágeno e o tecido novo, e a cicatriz se forma. Esse aqui é o crescimento da sua unha durante um ano inteiro. Em média, se você não cortasse ela nunca, sua unha cresceria 5 centímetros todos os anos. É assim que um aparelho funciona quando tá alinhando seus dentes. E só quem usa o aparelho sabe a dor que é ver isso aqui acontecendo. Não recomendo. E por fim, essa é a visão do que acontece no seu corpo quando você começa a transpirar. Meio fascinante, meio nojento. Principalmente nojento. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar.
E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasto. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasto. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocuzinho paliso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocuzinho paliso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando? Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocuzinho paliso capando de Barulho. de opel, né? Então. O que fez? Que eu falando disse. Praidine com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso, eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre, porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono unihemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar.